pessoal, tudo bom? Sou o Felipe, sou da empresa Aprendizado Base e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre instintos nas organizações, nas empresas. Você já percebeu que tem um lado seu que você não controla muitas vezes e ele parece aparecer automaticamente? Você não consegue controlar às vezes alguns impulsos que você tem e você tem vontades ou até mesmo ações, né, que você realiza e que você percebe que não fazem muito bem e às vezes até não combinam muito com quem você quer ser. Esses movimentos que acontecem, às vezes até involuntários, que você só vai perceber depois que você já fez, eles são muito relacionados à parte automática da nossa personalidade, que é chamada de instinto, dentro da teoria do Enneagrama, que a gente utiliza para desenvolver as organizações. Quando eu tenho esse lado mais automático, essa parte minha mais animal, vamos dizer assim, e eu não conheço essa parte animal minha, essa parte automática, eu acabo fazendo várias ações das quais eu acabo até me arrependendo às vezes, né? E elas geram conflitos, elas geram situações indesejadas e eu não sei o porquê que aquilo acontece na minha vida. Ou eu não sei porque, muitas vezes, eu não consigo guardar dinheiro. Eu não sei porque, muitas vezes, eu vivo em prol da vida de outra pessoa. E eu vivo tentando agradar essa outra pessoa. Ou eu posso ser um pouco mais explosivo, né? É uma pessoa que gosta mais de confrontar as outras pessoas. E eu não entendo porque as outras pessoas não são assim. Porque comigo tem que ser assim. Falou, eu já vou falar em seguida. Né? As pessoas são um pouco mais nervosas, às vezes um pouco mais tensas. Ou às vezes você não entende porque que você acaba fazendo tudo para os outros e nunca faz muitas coisas para você. Ou acaba sempre vendo o todo, vendo a sociedade, vendo o grupo e acaba não vendo ou enxergando a sua própria vida ou as pessoas que estão às vezes muito próximas de você. Então esses são alguns dos pontos dos 3 instintos que nós temos. Todos nós temos os 3, né? E o que eu disse aqui são sobre os instintos sexual e um instinto social. E a gente tem um terceiro instinto que ele é o de autopreservação. Então o que eu faço? Muitas vezes eu acabo só olhando para mim. Então só vou olhar para as atividades que eu quero fazer, que me trazem conforto, que me deixam seguro, que eu gosto de cuidar da minha casa, eu gosto de arrumar minha casa, manter minha casa limpa, eu gosto da minha comida no horário, a minha cama tem que estar sempre prontinha, certinha para eu poder dormir no horário que eu quero dormir. Então são 3 instintos que me fazem tomar opções automáticas na minha vida sem eu ter consciência dessas opções que eu quero tomar muitas vezes. Simplesmente, o que a gente fala, né? É um comando do cérebro de baixo para cima. Então da tua parte reptiliana, que é a parte mais antiga do cérebro lá, ele vai dar um start e ele vai comandar as outras 2 partes do cérebro, pensando o cérebro dividido em 3 partes, e ele vai mandar o sistema límbico, vai ter uma emoção e você vai racionalizar isso e você vai dizer assim, nossa, me deu vontade de fazer alguma coisa, ou eu quero tal coisa. Ou às vezes você nem vai racionalizar e você vai tomar ações pautadas nesse instinto. Então esse instinto ele te comanda, ele diz para você que você tem vontade de determinada coisa e você diz que eu faço isso porque eu gosto. Então é uma impressão tão antiga no seu cérebro, tão fundamentada, com raízes tão profundas, que você simplesmente age para satisfazê-la. Você age para satisfazer o seu instinto. Então tudo que acontece na sua organização, tudo que acontece na sua empresa, as ações que a gente toma no nosso dia a dia, as decisões que a gente toma, estão basicamente 90% baseadas nesse automatismo do instinto. E se eu não souber reconhecer ele agindo, eu vou estar fazendo ou tomando decisões num instinto que muitas vezes ele está exagerado, ele está muito energizado. Esse instinto energizado, ele vai me fazer tomar decisões pautadas somente nele. E eu esqueço, às vezes, de outros 2 instintos que eu tenho. Então minha vida acaba não ficando ecologicamente equilibrada. Ela não é sustentável como um todo. É como se eu tivesse um banquinho de 3 pernas e eu tivesse sempre apoiado em uma perna só. Então essa perna, ela fica mais delicada, vamos dizer assim.
Então eu fico apoiando em cima dela, sempre ela vai ser mais estressada, vamos dizer, né? Ela vai estar aguentando mais tensão. Eu coloco o foco da minha vida sempre em cima desse instinto que eu tenho ele como dominante. Eu vou ter um instinto intermediário que eu vou usar ele, né? E muitas vezes o dominante vai roubar esse intermediário para fazer as coisas e vai roubar a energia dele, né? E eu tenho um instinto também que é um instinto que ele fica mais embaixo, né? Vamos dizer assim, ele ocupa menor porcentagem desses três. Se eu tivesse 100% num gráfico de pizza, né? Ele ocuparia uma porcentagem menor, 5%, 10%, vai depender da variação aí. Ele seria um instinto que eu tenho tanta dor de lidar com aqueles temas e eu tenho tantos traumas relacionados a esses temas que eu prefiro esquecer isso. Eu prefiro deixar isso de lado. Eu não quero tocar nisso. Então, por não querer tocar nisso, eu acabo deixando esse instinto abafado. Eu deixo esse instinto e eu tenho raiva de quem faz as coisas da forma, esses assuntos desse instinto. Então, por exemplo, se eu sou um autopreservação reprimido, todos os assuntos que forem de autopreservação eu não vou gostar. Por exemplo, organização, rotina, manter as coisas, né? Manter uma sequência, fazer um pouquinho todo dia, a manutenção da vida, né? A manutenção das coisas, as atividades diárias que precisam ser feitas para manter as coisas em funcionamento. Então, o controle da minha reserva financeira, controle dos meus gastos, o controle, tudo que for relacionado a isso, eu vou ter uma aversão, eu vou querer ficar longe disso. Eu não vou querer mexer com isso. Então, essa autopreservação reprimido vai me fazer cuidar menos da manutenção diária da vida. Se eu tenho uma autopreservação reprimido e, por exemplo, eu sou um instinto sexual dominante, eu vou querer mudar muito de ideia, eu vou querer fazer muitas coisas novas, eu vou criar muitas coisas, eu vou ter vários relacionamentos que eu vou me conectar com as pessoas e vou viver a vida da outra pessoa e não vou estar preocupado em manter a minha vida e nem fazer o meu ninho, né? Fazer a minha vida, às vezes material, estar bem firmada e bem fundamentada. Porque para mim o mais importante é conectar com as pessoas, fazer, criar coisas novas, estar numa energia de fusão, né? Uma energia de troca. Então o sexual dominante vai ser muito mais importante para ele fazer isso e sentir a vida vibrante, alegre, do que ele manter uma rotina. Então a rotina vai cansar ele. E se alguém falar para ele manter uma rotina, ele vai ficar chateado, ele não vai gostar, ele vai dizer que isso é maluquice. Por quê? Porque ele privilegiou a área do instinto dominante dele. E ele deixou a área do instinto dele reprimido sem botar foco, sem botar luz nela. Então imagina isso no teu colaborador na tua empresa. Imagina isso num setor, num departamento da tua empresa, na tua equipe de vendas. Imagine se você tem um vendedor que ele é autopreservação reprimido. Ele não está muito afim de ganhar dinheiro, quem sabe, e fazer uma casa bonita. Então, as ambições materiais dele podem não ser os motivadores dele. E você está querendo pagar bônus para ele. Você está querendo dar mais dinheiro para ele. Então, a estratégia de remuneração dele pode estar equivocada. E ele também precisa melhorar a motivação dele para que ele tenha mais bens materiais para ele, se ele quiser, se ele entender que isso realmente é interessante para ele. Então, observar como os instintos funcionam dentro da organização. Por exemplo, você tem uma área com muitas pessoas sociais, né? Nunca vai gerar um conflito ali. Os conflitos sempre vão ser velados e vai ter muita política. Então as coisas sempre vão acontecer um pouco por debaixo dos panos, vão ter uns sorrisos meio amarelos no departamento e as coisas não vão ser resolvidas diretamente e praticamente. Isso é um exemplo de que pode acontecer, não é bem assim que funciona. Mas as pessoas elas vão preferir ter uma política social, né? Vão se preocupar muito com a imagem e às vezes não vão gerar as negociações e os conflitos necessários para o desenvolvimento daquele setor, daquele departamento. Então, vou ter muitos sorrisos, muitas conversinhas gostosas, amistosas e às vezes pouca solução, pouca resolução. E eu preciso mostrar para essas pessoas desse departamento que eles precisam conversar mais sério, que eles precisam ser mais assertivos, eles precisam ter às vezes um instinto sexual e um foco bem mais claro, né? Uma autopreservação às vezes mais elevado para trazer os resultados mais claros, né? Trazer os resultados mais concretos. O instinto social ele é muito bom
para negociar, para conversar, para reunir o grupo, para fazer o grupo funcionar em sinergia. Mas às vezes eu preciso do foco mais claro, às vezes eu preciso de uma força de realização e de criatividade maior que os outros instintos vão me dar, né? Então eu preciso desses 3 instintos bem calibrados e bem observados. E quando eu faço esse desenvolvimento, o setor e a organização como um todo cresce. Quando a gente entra na empresa e essas pessoas começam a observar esse desenvolvimento e começam a se observar, né, elas começam a entender quais são os pontos que elas precisam melhorar na empresa. Elas internamente melhoram, né, elas modificam, e isso vai levar essas pessoas a se desenvolverem e desenvolverem um setor. Conforme desenvolve o setor, desenvolve o departamento, a empresa vai se desenvolvendo, né? Sempre é importante a gente começar fazendo isso pela liderança, pelos donos da empresa, entendendo quais são os motivos que levam eles a estarem ali e quais instintos fazem eles ter a empresa, manter a empresa, desenvolver a empresa, né? Então esse instinto vai dar motivos para ele estar na empresa. E aí eu preciso trabalhar, né? Nós precisamos trabalhar esses instintos para dar clareza para essas pessoas. Quando essas pessoas têm clareza, elas vão começar a entender o que elas precisam desenvolver no restante da organização. E aí a gente vai entrar para várias situações, que isso vai abrir um leque de trabalhos, que vão ser pontos que precisam ser trabalhados para a gente desenvolver esses instintos e as pessoas ficarem muito melhores no que elas já são boas, tá? Então esse trabalho de instintos, ele é um trabalho de entrada na organização para ajudar a fazer um diagnóstico. O meu instinto, ele vai desenvolver lá a minha personalidade, ele vai ser o que vai mandar, digamos assim, na minha personalidade de Enneagrama. Então depois a gente entra com uma personalidade de Enneagrama para refinar esse instinto e dizer como é que ele atua de verdade na pessoa, tá? E eu vou para esse instinto mostrando como é que essa pessoa atua, para mostrar o que ela precisa se desenvolver, como é que ela pode ser melhor para ela mesma, para ela se sentir bem, para ela se sentir feliz. Essa alegria, essa felicidade faz a empresa se transformar, o colaborador estando bem, a liderança estando bem, a empresa vai estar mais equilibrada e vai gerar mais desenvolvimento. Tá ok, gente? Então, a ideia é essa, mostrar o lado animal, automático, como é que ele funciona, o que você prioriza na sua vida por causa desse lado animal automático seu, que é um instinto muito mais forte do que sua emoção e do que seu pensamento, né, do que a parte racional que você tem. E o que ele faz na sua vida, como é que ele atua na sua vida e faz você fazer escolhas, tomar decisões que são pautadas e baseadas nele, nesse instinto. Então sua empresa, ela está sendo comandada pelo instinto seu, dono, da sua liderança e dos seus colaboradores. Como que eu começo a entender isso e fazer com que as pessoas, né, tenham consciência disso e comecem a mudar os seus comportamentos, mudar a sua reação, mudar as suas competências, entendendo que esses instintos automáticos fazem elas tomarem escolhas muitas vezes irracionais, né? Fazerem escolhas muitas vezes irracionais. Então esse é o objetivo da gente fazer o treinamento de instintos, o workshop de instintos dentro da organização. Tá bom, gente? Obrigado, valeu!